Olá galera, tudo bom? Tudo em paz? Hoje a gente vai conversar sobre a questão do Oriente Médio e as questões políticas e culturais. A região ali que compreende países como Israel, a Síria, a Arábia Saudita, a Palestina e Irã. Bom, compreender os contrastes étnicos, ou seja, as diferenças de povos e as diferenças religiosas que existem nessa região, é fundamental para compreender as questões políticas e os muitos conflitos, ou seja, as guerras que lá ocorreram nas últimas décadas. Do ponto de vista étnico, essa região se destaca pela diversidade. A maioria da população é árabe, com exceção de Israel, onde a maior parte de sua população é composta de hebreus, ou seja, judeus. No Irã e na Turquia, respectivamente, as populações majoritárias são persa e turca. A importância cultural do Oriente Médio para a humanidade se deve ao fato dessa região representar o berço das primeiras cidades, a região antiga ali da Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Você pode inclusive ver um pouco mais sobre essa questão da Mesopotâmia, o surgimento na aula de história aqui no canal, beleza? E também é o berço das três grandes religiões monoteístas, ou seja, aquelas que acreditam em um único Deus do planeta, que são o judaísmo, o cristianismo e o islã. Tem um detalhe. O Oriente Médio se destaca pela presença de vastas reservas de petróleo. Só que as riquezas geradas não são distribuídas de maneira igual entre a população, o que agrava os contrastes socioeconômicos. E nem todos os países são grandes exportadores de petróleo. Por outro lado, a abundância de petróleo na região vem acompanhada da escassez de outro recurso muito importante, que é a água. Bom, a configuração do Oriente Médio, como conhecemos hoje, ou seja, a divisão territorial dos países, se deu somente à Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial. E assim como a África, envolveu uma partilha dos territórios pelas potências europeias, ou seja, você pode revisitar isso na aula da gente sobre imperialismo. Com isso, desprezando as divisões étnicas e religiosas, ou seja, as diferenças. Como consequência, a maior parte dos casos, os países do Oriente Médio apresentam fronteiras artificiais, ou seja, você tem populações completamente diferentes, culturas completamente diferentes, vivendo no mesmo território. Bom, sobre a questão da Palestina, até o fim da Primeira Guerra Mundial, a região histórica ali da Palestina esteve sob o controle do Império Otomano, que hoje é a Turquia. Nessa época, a população da região era composta de árabes, muçulmanos, mas judeus e cristãos também tinham longa presença histórica ali, onde se localiza a cidade de Jerusalém, que é considerada sagrada para as três religiões. Bom, logo depois a Palestina passou ao controle do Reino Unido, cujo governo havia dado apoio à criação de um Estado judeu na Palestina, considerada a terra prometida nas tradições judaicas. Muitos judeus adquiriram então terras e se mudaram para essa região, ocasionando alguns conflitos com a população árabe. Após o término da guerra, a Comissão Especial das Nações Unidas, para a Palestina, enfim estabeleceu uma divisão da Palestina entre judeus e árabes. O plano de partilha da Palestina, aprovado pela Assembleia da ONU em 47, foi seguido em 48 pela Declaração de Independência do Estado de Israel, ou seja, o surgimento do Estado judeu. A divisão estabelecida por esse plano de partilha dividiu a região da Palestina de forma igual entre árabes e judeus. Só que a população árabe era muito maior, o que provocou a expulsão de milhares de famílias palestinas de suas terras. A ocasião também estabeleceu a divisão da cidade de Jerusalém. Seguindo essa questão do conflito entre judeus e palestinos, em 87, a marginalização da população árabe e palestina em Israel e nos territórios ocupados motivou o primeiro levante espontâneo realizado por palestinos civis, a primeira intifada, ou seja, um movimento civil de pessoas palestinas contra a dominação do Estado de Israel. No início do século XXI, a segunda intifada palestina ocorreu em meio à retirada de Israel dos territórios palestinos, o que começou a ocorrer parcialmente em 2005. A Palestina atualmente é reconhecida como um Estado observador não membro pela Organização das Nações Unidas. O grupo Hamas, que é um grupo terrorista ali palestino, ele mantém o controle da faixa de Gaza, enquanto a Cisjordânia permanece dividida entre ocupações israelenses e territórios administrados pela Autoridade Nacional Palestina. O território ocupado pelos palestinos é muito menor do que aquele ocupado por judeus,
e apresenta escassez tanto de recursos hídricos, de água, e condições socioeconômicas desfavoráveis. Tanto as fronteiras como o espaço aéreo e marítimo dos territórios palestinos são controlados pelo Estado de Israel, ou seja, Israel exerce uma grande influência e dominação no território palestino. Ah, um detalhe. No próximo vídeo, nós vamos aprofundar sobre a cultura islâmica, para que vocês possam compreender os principais elementos dessa religião e como ela age dentro do Oriente Médio. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Até a próxima. Valeu, galera!